Olá, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Meu amigo guerreiro, minha amiga guerreira, que Deus venha abençoar poderosamente o senhor, a senhora, aonde o Senhor estiver, a senhora estiver. É o que eu desejo e que Deus quer para cada um de nós, é que sejamos abençoados, ou seja, a própria bênção. Eu costumo falar a própria bênção porque Deus fez isso na minha vida. E eu desejo isso para você, que você seja a própria bênção. Aonde você estiver, seja o canal de bênção, seja a boca de Deus, seja a própria bênção. É isso que Deus deseja, é isso que eu desejo também. E olha só, quero aí compartilhar com todos os guerreiros e guerreiras, amigos que fazem parte do meu círculo de amizade. O que Deus fez na minha vida, muitos já conhecem, mas alguns não. Então eu vou tornar a falar porque não me canso, porque o que Deus fez na minha vida é algo impagável. Eu costumo falar que eu tenho uma dívida com Deus eternamente, porque pela fé, essas duas letras que tem um poder extraordinário, um poder infinito que alcança milagres, coisas extraordinárias do sobrenatural, não do mundo físico. O mundo físico conhece quando se coloca em prática. Quero dizer a você, meu amigo guerreiro, minha amiga guerreira, que quando se usa a fé, uma fé sincera, verdadeira, que ela invade o céu e chega no trono do soberano, do todo-poderoso, ela faz coisas incríveis, faz o inacreditável, ela faz coisas do impossível, coisas que mão humana não consegue fazer. Eu sou o próprio milagre. Para quem não sabe, eu tive um surto psicótico com automutilação, tem um pedaço da língua menos. E mesmo assim, eu ainda falo, graças a Deus, tenho perfeita saúde. Era para mim tomar psicotrópico, ou seja, Rivotril, remédios psicotrópicos, que são medicamentos controlados para problemas psiquiátricos. Mas olha só, não preciso, e como percebe-se, eu não tenho nenhum desequilíbrio mental. As pessoas à minha volta mesmo sabem. Não tenho atitudes descompensadas, palavras torpes. Então, assim, o que Deus fez na minha vida foi algo magnífico. E eu quero dizer que Deus quer fazer na sua vida muito mais, resolver os meros problemas que o Senhor, a senhora tem. E nessa manhã, uma palavra que eu guardo comigo, aliás, duas palavras que eu guardo muito comigo. Uma está em Salmos 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu glorifico a Deus todos os dias pelo que Ele fez na minha vida, mas porque eu invoquei Ele quando estava ensanguentado, à beira da morte. Ou seja, ao extremo da derrota, só me faltava ali perder a vida. Mas ali seria uma vida física, sair deste mundo, mas no mundo espiritual eu perderia minha alma. Mas naquele momento o Espírito Santo me conscientizou que se eu morresse naquele momento sem reconhecer o autor da minha vida, sem reconhecer o autor, o criador de tudo isso que vivemos aqui na terra, eu perderia minha alma. Então eu invoquei e o céu se abriu. A misericórdia foi alcançada pela minha fé, mas foi uma fé sincera. Quero dizer, aonde o Senhor, a senhora estiver, uma fé sincera. Não precisa estar dentro de uma igreja com um religioso faz, não precisa estar dentro de uma igreja para poder se invocar a Deus, porque eu estava num quarto trancafiado, lá não tinha nenhum papa, nenhum paramédico, ninguém para me socorrer, porque eu costumo falar que Deus é invisível, mas vive poderoso para mudar a história de uma pessoa. Isso que me aconteceu é porque a presença dele é onipotente. A presença dele é onipotente, é onisciente. Ele sabe de todas as coisas e é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Deus, ele é soberano. Ele está acima de tudo e qualquer coisa. Veja bem, eu costumo falar que essa palavra é verdadeira. Essa palavra, ela não é lorota, nem causada, nem história de um homem que colocou aqui porque ele entende que veio da mente dele, não. Veio direto do trono do Todo-Poderoso. Palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Palavras que veio direto de Deus. Então, Deus se cumpre tudo que está aqui. Essa palavra é verdadeira, ela se cumpre na minha vida, todos os dias. Todos os desafios, todos os momentos de aflição e angústia e os maiores que eu passo, eu coloco sobre ele, e essa palavra, confiando e acreditando. Então eu quero dizer, nessa manhã, neste dia, que o Senhor, a senhora, pode saber que a fé, tanto que eu tenho e você tem, ela é uma ferramenta poderosa. É só utilizar ela
de uma forma correta. Utilizar ela de uma forma sincera, verdadeira, viva. Eu costumo falar que tem que ter uma fé viva no Deus vivo. Então isso trará frutos do mundo espiritual, coisas que o mundo físico poucos conhecem. Então é só você saber utilizar. E eu lendo a palavra aqui, em Êxodo 2:23, está escrito que o rei do Egito morreu e o povo de Israel gemia, o povo de Israel suspirava. Então eles clamaram a Deus, e o clamor subiu às escrituras. Está escrito, Êxodo 2, versículo 23, a partir do 23. Leia o texto, você vai saber. E aí Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Por que quando a gente está gemendo, suspirando, quando está aflito, angustiado, nós temos um Todo-Poderoso que Ele ouve? Mas veja bem, quando se está aflito, angustiado, à beira da morte, você clama com sinceridade. Mas Deus atende. Mas agora tem um detalhe. Depois que passa, você tem que continuar com essa fé viva, orando sinceramente, para que todas as suas orações sejam ouvidas e atendidas. Assim se materializa o poder de Deus, a glória, o braço dele, o poder dele, fica testificado e visivelmente o Deus vivo a qual você ora, a qual você clama. E eu quero dizer que quando o povo de Israel clamaram, Deus ouviu, e além do mais, ele lembrou-se da aliança de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Deus ele tem uma aliança perpétua conosco. Então, todos os momentos que clamarmos, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo sendo uma pessoa que não tem nem mera, digamos aí, um certo conhecimento, um certo, digamos, conhecimento aí aprofundado de Deus, se clamar, ele vai ouvir, porque ele quer a sinceridade. Ele quer ouvir a sinceridade. Um coração que venha palavras de dentro do seu íntimo sincero. O que vai sair pela boca ou mesmo em pensamento é aquilo que corresponde ao que está dentro. Então isso aí ele responde na hora. Eu quero deixar para você essa passagem e essa reflexão. Que Deus ele quer fazer muito mais que resolver os seus problemas. E eu profetizo na sua vida que Deus venha abençoar e que venha te dar tudo que você desejar, aquilo que você almeja, que você deseja, que seja para a glória de Deus. E eu desejo a você que você tenha sucesso na caminhada da fé. E se você não tem ainda, reflita e entre de cabeça nessa palavra. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. E Deus irá honrar. Porque Ele honra os que honram. Ele honra os que honram. Os que despreza, Ele despreza. Então Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus está à procura daqueles que vai passar a eternidade com Ele. Porque Deus ele é fiel. Então Ele quer pessoas fiéis também ao lado dEle. Então quero que você reflita que Deus ele está pronto a ouvir uma oração sincera. E Ele quer muito mais que resolver os seus problemas. Ele quer fazer morada em você. Ele quer que você seja a própria bênção. Ele quer que você seja canal. Onde pisarem as plantas dos seus pés, serás a própria bênção. Forte abraço do Louco por Deus. Deus abençoa grandemente esse dia. E já desejo já de antemão um ótimo final de semana. Deus abençoa. Um forte abraço do Louco por Deus.